videoaula de hoje eu vou ensinar vocês como fazer essa bata de crochê. Eu usei a linha Anne, a agulha 12 milímetros, porque meu ponto é apertado. Eu usei um novelo inteiro e um pouquinho de outro. Mas para um tamanho P e um M pequeno, creio que um novelo só dá. Então vamos para a tabela de tamanho. Vamos agora para a tabela de tamanhos. Para um tamanho P, você vai começar aqui com 22 correntinhas, essa parte aqui de baixo. Então, vão ser, no total, 8 centímetros de correntinhas. Quem estiver fazendo com a linha Anne, pode fazer as 22 correntinhas. Agora, para essa parte aqui de carreiras, você vai precisar de 7 centímetros aqui de carreiras para o tamanho P. Quem estiver fazendo com a linha Anne, vão ser 12 carreiras aqui. Quando chega essa parte aqui, que trabalha aqui na lateral, para um tamanho P, você vai precisar de 11 carreiras. Então, para quem estiver fazendo o tamanho P com a linha mais grossa, as 11 carreiras vão ser 5 centímetros de carreiras que você vai precisar fazer nessa parte aqui. Para um tamanho M, você vai precisar fazer também 22 correntinhas aqui no início, que vão ser 8 centímetros de correntinha para iniciar. A altura dessa parte aqui vão ser, são 13 carreiras aqui, ó, no total, tamanho M. 13 carreiras que vão, vou medir aqui para mostrar a vocês, ó, que aqui eu fiz um tamanho M. Vão ser 7 centímetros de carreiras com a parte desse quadrado aqui. Nessa parte aqui, para um tamanho M, você vai precisar fazer 15 carreiras com a linha Anne. Então, as 15 carreiras vão ser 8 centímetros e meio aqui, a medida do tamanho M. Já para o tamanho G, você vai precisar fazer 9 centímetros aqui de correntinhas para iniciar. Ser 24 correntinhas para iniciar. Fazer 15 carreiras dessas aqui do quadrado, que vai valer com 9 centímetros. E vai precisar fazer aqui 17 carreiras aqui com a linha Anne, que vai ser aqui, deixa eu ver, temos 15, vai ser também uns 9 centímetros de carreira. Então, aqui para começar, já fiz as minhas 22 correntinhas. Aí, eu vou pegar aqui agora, pular uma, 2, e na terceira eu vou dar uma laçada e vou trabalhar um meio ponto. Se você quiser trabalhar ele em pontos altos, pode, mas você vai ter que seguir agora as medidas pelos centímetros, não pela quantidade de carreiras, porque o ponto alto vai deixar o trabalho maior. Eu vou trabalhar em meio ponto, então, você vai fazer um meio ponto para cada ponto aqui da base, por todas as correntinhas, até chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Fiz aqui a minha carreira de meio ponto até chegar no final das correntinhas. Aí, agora eu subo uma, 2 correntinhas, que equivale a um meio ponto, viro o trabalho e dou uma laçada. E aí, eu vou trabalhar um meio ponto para cada ponto da base de novo. Só lembrando que o meio ponto, você tem que pegar todos os pontos. Até esse aqui, ó, do início. Você não pode vir nesse e trabalhar um meio ponto, não, que você está fazendo uma diminuição. Você tem que dar uma laçada e vir nesse primeiro ponto aqui, trabalhar um meio ponto. Próximo ponto, outro meio ponto. Próximo ponto, outro meio ponto. Então, você vai trabalhar meio ponto direto até chegar no final da carreira. Quando chegar lá no finalzinho, eu volto de novo com vocês. Então, cheguei aqui no final, fiz os meus meio pontos, aí você vai subir 2 correntinhas novamente, virar o trabalho e trabalhar meio ponto de novo, ó, pegando o primeiro ponto aqui que tiver, você tem que pegar, se você estiver trabalhando em meio ponto. Então, a gente vai trabalhar essa sequência de meio ponto sobre meio ponto até formar esse quadrado aqui, que vão ser, se eu estou fazendo para um tamanho M, vão ser 8 centímetros de carreiras, ó. Você vai fazer 8 centímetros de carreira para o tamanho M. Quando chegar aqui, nos 8 centímetros, você para.
Para um tamanho P, vão ser 7 centímetros de carreiras. Tamanho G, vão ser 9 centímetros de carreira. Então, aqui, eu fiz minhas 13 carreiras que deu aqui. Foi 8 centímetros, ó, certinho. 8 centímetros deu 13 carreiras com a linha A. Então, agora, a gente vai trabalhar aqui descendo pra cá. Dentro desse mesmo espaço onde a gente fez esse último meio ponto aqui, a gente vai fazer um aumento nessa parte aqui de 3 meio pontos para poder virar, para a gente trabalhar aqui nessa lateral. Então, você vai vir aqui, a gente já fez um meio ponto nesse último ponto, né? Aí, você dá uma laçada, vem ainda dentro do mesmo espaço, faz o outro meio ponto. Dá a laçada e ainda dentro do mesmo espaço, faz outro meio ponto. Ficando aqui na ponta com 3 meios pontos. Agora, a gente vai trabalhar nessa lateral que não tem pontos, tem carreiras, né? O final e o início de cada carreira, que é essa lateral. Então, em cada espaço desse aqui, de cada carreira, você vai colocar 2 meio pontos. Então, venho aqui, coloco um meio ponto. Ainda dentro desse espaço, boto outro meio ponto. Venho para a próxima carreira aqui, aí eu coloco aqui dentro um meio ponto. Dentro do mesmo espaço, ainda outro meio ponto. Dá uma laçada, próxima carreira, um meio ponto, mais outro meio ponto. 2, ó, de 2 em 2. Próxima carreira, um meio ponto, mais outro meio ponto. Então, você vai fazer isso até chegar no finalzinho. Então, eu cheguei aqui na ponta, ó. No final aqui tem a última carreira. Então, eu coloco um meio ponto. Dentro do mesmo espaço, outro meio ponto. Então, eu trabalhei aqui a lateral. Agora, eu vou subir 2 correntinhas, virar o trabalho, e eu vou trabalhar agora um meio ponto para cada ponto da base, ó. Tem esse primeiro ponto aqui, vamos fazer um meio ponto dentro dele. Próximo ponto, outro meio ponto. Próximo ponto, outro meio ponto. Meio ponto, até aqui, ó. Agora, a gente vai trabalhar carreiras que vai assim, no L. Não vai trabalhar só mais assim. Então, você vai fazer meio pontos aqui, em volta desses outros pontos aqui. Quando chegar aqui no meio, não é mais para fazer aumentos, é só meio ponto. Final, ó, vou fazer o meu último ponto aqui com vocês. Meu último meio ponto. Eu trabalhei aqui direto, ó. Meio pontos, não fiz nenhum aumento. Então, agora eu vou subir 2 correntinhas, vou virar o trabalho e vou trabalhar um meio ponto aqui para cada ponto da base, ó, direto. Eu vou trabalhar assim agora até as próximas carreiras. A gente só vai trabalhar meio ponto aqui nesse L, ó, direto, indo e voltando. Meio ponto sobre meio ponto. Aqui eu fiz um tamanho M. E aqui eu fiz 8 centímetros de carreiras, que deu 15 carreiras aqui com a linha Anne. Mas se você estiver fazendo com outra linha, siga pelos centímetros. Então, 8 centímetros vai ser dessa carreira aqui agora. Nessa daqui foram 8. Perdão, foram 7. Perdão, foram 8. 8 centímetros. Então, eu cheguei aqui no final, vou fazer o meu último meio ponto com vocês aqui. Trabalhei esse L todo aqui, ó, só meio ponto. E vou trabalhar as próximas carreiras só assim. Você sobe 2 correntinhas, vira o trabalho e trabalha nesse primeiro ponto aqui, um meio ponto. Próximo ponto, outro meio ponto. E aí, você segue fazendo meio ponto direto até chegar no final aqui, ó. Até chegar nessa ponta. Eu fiz aqui 15 carreiras com a linha Anne. Ó, com a linha Anne aqui. Essa parte aqui eu fiz 15 carreiras. Essa parte eu fiz 13. Nessa parte eu fiz 15. E deu 8 centímetros aqui nessa parte. Então, eu acredito que o tamanho P, você vai fazer em torno de 10 carreiras aqui. E o tamanho G, você vai fazer em torno de umas 17 carreiras. Depende muito do tamanho. Eu vou trabalhar aqui as minhas carreiras de meio ponto.
Quando eu tiver os meus 8 centímetros, que é as 15 carreiras que eu vou precisar fazer para ficar igual o outro bojo, eu volto com vocês. Então, é só meio ponto, pessoal, direto até o finalzinho. Então, aqui eu fiz as minhas 15 carreiras. Um bojo eu vou deixar para esse lado e o outro bojo para esse lado. E vamos fazer aqui a costura de um com o outro. Agora, a gente vai estar unindo o bojo no outro. Então, a gente vai colocar aqui um para um lado e um para o outro. Vou estar aplicando a linha aqui nessa lateral. Subir uma correntinha. E aqui eu vou trabalhar 13 pontos baixos. Então, já temos um, contando com a correntinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Fiz 13 pontos baixos aqui. Feitos os 13 pontos baixos aqui, agora você vai pegar o outro bojo e colocar na mesma direção. Aqui, ó, um por cima do outro, na mesma posição. Desse jeito aqui. Agora, você vai fazer desse lado os pontos baixos. Vamos contar aqui 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, aqui no 13º, você prende com um ponto baixo. Vem aqui no próximo ponto desse bojo aqui, onde a gente fez os pontos baixos. Aqui nesse ponto baixo, faz um ponto baixíssimo. Vem pro próximo ponto daqui, faz um ponto baixo. Se você não quiser fazer essa costura, você faz 13 pontos baixos desse lado, 13 desse e costura com a agulha de costura. Eu estou ensinando aqui uma outra forma diferente. Então, feito o ponto baixo, vem pro próximo ponto que temos aqui, prendo com um ponto baixíssimo. Venho para esse aqui do lado de cá, trabalho um ponto baixo. Venho para esse aqui, o próximo, desse lado, trabalho um ponto baixíssimo. Venho para esse, trabalho um ponto baixo. Para o de cá, um ponto baixíssimo. Para esse lado aqui, um ponto baixo. Feito o ponto baixo, para o lado de cá, no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Para esse lado aqui, um ponto baixo. Eu vou fazer até o final essa costura. Um ponto baixíssimo. Aqui, um ponto baixo. Um ponto baixíssimo aqui, ó. No próximo ponto, ponto baixíssimo. Desse lado, no próximo ponto, um ponto baixo. Desse lado aqui, um ponto baixíssimo. Desse lado aqui, um ponto baixo. Desse lado aqui, um ponto baixíssimo. Desse lado, um ponto baixo. Desse lado, um ponto baixíssimo. Desse lado, um ponto baixo. Faltam 2 pontos. Então, um ponto baixíssimo. Aqui, um ponto baixo. E o último aqui, desse lado, um ponto baixíssimo. E o último aqui, um ponto baixo. Aí, você faz uma correntinha para arrematar o fio. Aí, como ficou, ó, a costura de um bojo de outro. Aí, ficou
como se você tivesse feito um ponto baixo dos dois lados do bojo. Depois que unir o bojo, a gente vai fazer essa parte aqui da lateral das costas. Para explicar essa parte, eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó. Aqui é as costas. Essa é essa parte aqui. Você vai precisar fazer esse lado e nesse lado aqui, esse mesmo processo de pontos altos. Então, eu fiz aqui 21 carreiras, mas vai da quantidade do seu ponto, como é seu ponto ser apertado ou folgado, ou se você estiver usando uma linha mais grossa. Então, você vai fazer medindo as costas da cliente, ou se for para você, deixando em torno de uns 4 centímetros de cada lado, 4 ou 5, ó, para vir fazer aqui, para aqui a gente fazer o trançado das costas aqui. Então, tem que deixar um espaço, porque se você fizer até aqui no meio das costas, o crochê tem tendência de folgar. Aí, a blusa vai ficar toda folgada aqui atrás, a pessoa não vai conseguir regular aqui para ajustar no corpo. Então, você vai vir aqui na lateral do bojo, ó, dessa parte aqui de baixo. E a gente vai trabalhar aplicando a linha aqui e trabalhar 15 pontos baixos, para depois a gente vir e trabalhar os pontos altos. Então, eu dou a laçada inicial aqui. Vou estar aplicando a linha aqui logo no início aqui dessa parte de baixo do bojo. Vou subir uma correntinha, que equivale a um ponto baixo. E aí, aqui dentro ainda dessa carreira, porque a gente vai trabalhar aqui nas laterais das carreiras aqui do bojo. Então, para cada carreira dessas aí, aqui, eu vou colocar em torno de 1 a 2 pontos. A gente vai colocando em todo o espaço que der aqui, a gente vai botando ponto baixo. Então, já fiz uma correntinha aqui. No próximo espaço aqui que tem, eu coloco um ponto baixo. Ficando contando com a correntinha, temos 2. Próximo espaço aqui eu coloco 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, o 12, 13, 14 e 15. Fiz 15 pontos baixos aqui, aí agora eu subo 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, viro o trabalho, e agora eu começo a trabalhar agora em pontos altos, para ter 15 pontos altos. Contando com a correntinha, já temos um ponto alto. Então, no próximo ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e o último aqui, 15. 15 pontos altos nós tivemos aqui nessa carreira. Então, as próximas carreiras vão ser igual a essas, com 15 pontos altos. Sobe 3 correntinhas, vira o trabalho e trabalha aqui para cada ponto aqui da base um ponto alto, até ter 15 pontos altos. Eu fiz 21 carreiras, você vai fazer de acordo com a explicação que eu falei, de deixar o espaço aqui no meio das costas, ó, o espaço aqui, para não ficar aqui as duas partes aqui da laterais bem no meio das costas, tem que deixar um pouquinho afastado. Aqui eu terminei as minhas 21 carreiras, então, a parte de cá ficou a mesma quantidade de pontos da daqui. Então, é só terminar aqui, pode arrematar o fio, fazer o ponto alto aqui, o último, subir uma correntinha e cortar o fio.
Depois você pega esse fio e arremata pelo avesso. Então, vai ficar dessa forma, ó, com esse espaço aqui pra gente fazer o trançado. Aí, a gente vai colocar essa parte que a gente costurou aqui o bojo, vai ficar uma marca de uma costura que vai ser o avesso, viu? A frente vai ser desse jeito. Então, agora vamos fazer a alça. Agora, para fazer a alça, eu vou fazer um desenho aqui, só para vocês terem a base de como vai ser agora, né? Aqui tá o bojo, aqui vai ser a alça. A alça vai pegar na quina de cá para a lateral. Você vai precisar agora da medida da circunferência da ponta do... Você vai medir na cliente, colocar o bojo e vai medir a alça dessa parte aqui até essa parte aqui das costas. No meu caso aqui, para a medida da minha cliente, eu vou precisar de 40 centímetros de correntinha para fazer a alça. Então, você vai fazer as correntinhas de acordo ao centímetro. Eu não posso dar a quantidade de correntinhas exata, porque cada pessoa tem a sua medida. Então, é só fazer as correntinhas de acordo o centímetro. Feitos 40 centímetros de correntinha, eu vou subir mais duas para virar o trabalho. Eu vou estar contando aqui 1, 2, 3. No quarto ponto, eu vou estar aplicando um ponto alto. Feito o ponto alto, eu dou a laçada, venho no próximo ponto e faço outro ponto alto. Contando com as duas correntinhas e mais uma que a gente pulou aqui do início, ficamos com 3 pontos altos. Subo uma correntinha, dou uma laçada, pulo só um ponto da base e no próximo eu coloco um ponto alto. Ficando com esse espaço aqui, de uma correntinha aqui e uma correntinha aqui. Dou uma laçada, no próximo ponto eu faço um ponto alto. Dou uma laçada, no próximo ponto, mais outro ponto alto. Ó, ficando desse jeito. Aí, eu faço uma correntinha, dou uma laçada, pulo um ponto da base e no próximo eu faço outro ponto alto. Dou uma laçada, no próximo ponto eu faço outro ponto alto. Ficando com 2. Agora, no próximo, faço mais 3. Quando tiver 3 pontos altos, faz uma correntinha, pula um ponto da base e no próximo repete a sequência de 3 pontos altos até o final. 3 pontos altos e uma correntinha, até chegar aqui no finalzinho da alça. Então, aqui, ó, eu fiz a carreira toda, esse processo de 3 pontos altos e uma correntinha. E vamos agora trabalhar aqui para prender no bojo. Então, você vai fazer os 3 pontos altos. Aqui eu terminei assim, com 3 pontos altos e só sobrou 2 correntinhas. O que é que eu faço? Eu dou uma laçada, pulo essa, na última aqui eu faço um ponto alto. Aí, agora eu já vou prender aqui na lateral, ó. Aqui a gente tá pela parte do avesso, onde fez a costura do bojo, ó. Nesse sentido. Aí, você vai vir nessa lateral aqui. Nessa carreira aqui, ó, tem a primeira carreira do bojo. Na segunda, aqui na lateral, ó, 1, 2. Na lateral, prende com um ponto baixíssimo, prendendo a alça, ó, na lateral aqui. Agora, vamos fazer a segunda carreira da alça. A gente já fez a primeira, vamos para a segunda. Aqui na lateral, eu vou percorrer 2 pontos baixíssimos. 1, 2. Feito 2 pontos baixíssimos, vamos virar o trabalho. Eu vou vir trabalhar aqui dentro, ó, da correntinha, onde tem os 3 pontos altos aqui dentro. Agora, eu vou trabalhar dentro desses. Então, eu vou dar a laçada aqui direto e já vou vir aqui dentro e trabalhar um ponto alto, 2 e 3. Tudo dentro desse espaço aqui, desse intervalo de correntinha que tem aqui.
Feito esses 3 pontos altos, eu faço 2 correntinhas, dou uma laçada, venho aqui dentro e trabalho mais 3 pontos altos aqui dentro. 2 e 3. Desse jeito. Faço uma correntinha, dou uma laçada, venho aqui dentro do próximo espaço e trabalho um ponto alto, 2 e 3. 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Então, até o final da carreira vai ser essa sequência. Uma correntinha e aqui dentro 3 pontos altos. Aqui, ó, terminei a carreira toda, fiz essa sequência aqui. Chegando aqui no final, eu fiz os 3 pontos altos. Aí, agora eu faço, dou uma laçada aqui e venho nesse primeiro aqui e coloco um ponto alto dentro dele. Ficando dessa forma, ó. Terminando a carreira. Agora, a próxima carreira também vai ser esse mesmo processo, só que também trabalhando dentro das argolinhas. 3 pontos altos. Viro o trabalho. Vou fazer mais uma correntinha para virar. Vou dar uma laçada. Vou vir aqui dentro e vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ó, ficando dessa forma. Aí, agora eu venho uma correntinha, no próximo espaço, 3 pontos altos. Dentro do mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Então, você vai fazer até chegar lá no final. Aqui, ó, eu cheguei no final da carreira, eu fiz a minha sequência. Aí, eu vou fazer uma correntinha aqui de separação. Vou contar aqui as carreiras, eu vou contar 1, 2. Nessa segunda aqui, eu prendo com um ponto baixíssimo, ó. Agora, vamos fazer a última carreira com esse ponto. Então, a gente vai percorrer aqui 2 pontos baixíssimos. 1, 2. Vou virar o trabalho. Vou vir aqui dentro e trabalhar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 3 pontos altos aqui dentro desse espaço. Faço uma correntinha, venho para o outro espaço e faço 3 pontos altos. Repito esse processo até chegar no finalzinho da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, faço uma correntinha, aqui dentro eu coloco um ponto alto, 2, 3. 3 pontos altos. Aí, eu venho aqui, dou uma laçada, vou contar 1, 2. Nessa terceira correntinha aqui, eu vou prender e fazer um ponto alto, finalizando a carreira. Então, agora, eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5. Feitas as 5 correntinhas, eu viro o trabalho, venho aqui, prendo com um ponto baixo, ficando com essa argolinha aqui. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui nessa próxima correntinha, prendo com um ponto baixo, ficando com 2. Subo 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui, prendo com um ponto baixo, 3 argolas. Subo 1 e 2 correntinhas. Dou uma laçada, venho para dentro desse ponto e trabalho 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos altos, tudo dentro do mesmo espaço. Subo 2 correntinhas, venho aqui dentro, prendo com um ponto baixo. Subo 1, 2, 3, 4, 5. Próximo aqui, argolinha, ponto baixo. Subo 1, 2, 3, 4, 5. Próxima correntinha, um ponto baixo, ficando com essas 2
argolinhas aqui e uma pela metade. Aí, eu vou repetir esse processo. Subir 2 correntinhas, dar uma laçada, vir aqui dentro e trabalhar os 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desde já estou pedindo desculpa pela minha câmera. Ela está parecendo que está balançando, mas é porque ela segue o movimento da minha mão. Ainda não consegui tirar essa configuração, mas espero que não esteja atrapalhando no vídeo. Faça 2 correntinhas, depois de fazer os 7 pontos altos aqui. Prende aqui com ponto baixo. E segue fazendo essa repetição aqui, de 2 correntinhas aqui inteira, com 5 correntinhas, e essas 2 aqui entre o intervalo desses pontos altos, com 2 correntinhas. Cheguei aqui no final da carreira, eu terminei assim, mas não precisa vocês terminarem obrigatoriamente igual o meu. Pode encerrar como terminar aí o tamanho da sua alça. Então, eu venho, pulo essa carreira, fiz 2 correntinhas, pulo essa e essa. Na segunda aqui, eu prendo com um ponto baixíssimo. A gente vai subir aqui 2 pontos baixíssimos. 1, 2. Vamos virar o trabalho. Vamos fazer dar uma laçada na agulha. Vim aqui para esse primeiro ponto alto e fazer outro ponto alto sobre ele. Ficando assim. Faço uma correntinha de separação, dou uma laçada, venho no próximo ponto, faço outro ponto alto. Uma correntinha, dou uma laçada, no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, dou uma laçada, no próximo ponto, outro ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Ficando desta forma, ó. Aí, eu venho aqui, nessa próxima argola, prendo com um ponto baixo. Ficando assim. Subo 1, 2, 3, 4, 5. Venho na próxima argola, prendo com um ponto baixo. E aí, vou repetir esse processo aqui, de dar uma laçada, vir direto aqui no ponto alto, trabalhar outro ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. E aí, trabalhar até o final essa repetição aqui, ó. Prender na argolinha, fazer 5, prender e voltar a fazer esse processo. Chegando aqui no final, ó, eu fiz a argolinha, ficou com intervalo de uma argolinha entre esse ponto e o outro. Então, aqui eu vou subir 3 correntinhas, dar uma laçada e vir aqui dentro dessa argola e colocar um ponto alto. Ficando dessa forma. Vou subir 5 correntinhas, 4, 5, vou virar o trabalho, vou vir aqui dentro dessa argola, prender com um ponto baixo. Vou vir e fazer 1, 2 correntinhas. Dar uma laçada, vir dentro desse espaço, não é em cima do ponto alto, é dentro desse espaço aqui que a gente fez entre um ponto alto e o outro. Dar uma laçada, aí fazer um ponto alto pela metade, ó. É só você não terminar o ponto alto todo, deixando a última laçada na agulha. Novamente, dá a laçada, passa aqui dentro, puxa, faz a primeira laçada e não termina a última. Ficando com 3 laçadas na agulha, você fecha todas as 3. Fechando todas as 3, você vai subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Venho dentro da primeira, introduzo a agulha. Puxo o fio para dentro e passo ele dentro dessa primeira laçada que ficou aqui.
fazendo um ponto baixíssimo. E vai ficar esse biquinho aqui em cima. Dou a laçada, nesse outro espaço eu vou fazer um ponto alto pela metade. Dá uma laçada, faz a primeira, deixa a última na agulha. Dá a laçada, introduz aqui no mesmo espaço, puxa, faz a primeira laçada e deixa a última na agulha. Ficando com 3 laçadas na agulha, fecha todas as 3 de uma vez. Ó como fica, ó. Aí, agora subo 1, 2, 3 correntinhas. Venho na primeira correntinha, introduzo a agulha, puxo o fio para dentro dessa primeira correntinha. E agora, passo ele por dentro dessa laçada aqui, que está na agulha. Assim, ó. Dou uma laçada, venho aqui dentro desse outro espaço e trabalho um ponto alto pela metade, outro ponto alto pela metade dentro do mesmo espaço, ficando 3 laçadas, fecha todas as 3 de uma vez, sobe 3 correntinhas, vem na primeira, introduz a agulha, puxa o fio, passa por dentro dela e passa por dentro dessa laçada aqui que está na agulha. Então, vai ser essa repetição aqui. Dá uma laçada, vem no espaço, faz 2 pontos altos pela metade. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Por essa parte toda aqui desse ponto, onde tem o 7 aqui, a gente vai fazer esse processo. Eu vou adiantar, quando chegar aqui eu volto. Chegando aqui, ó, no último espaço, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu só fiz 6, ó. Aí, eu já não faço mais aqui, porque esse espaço aqui não conta com esses. Então, eu já venho aqui direto nessa argola e prendo com um ponto baixo. Prendo direto, ó. Aí, eu já dou a laçada aqui, já venho para dentro desse espaço e trabalho 2 pontos altos pela metade. Deixando a última laçada na agulha. Deixando a última laçada na agulha. Ficando com 3 laçadas, fecha todas as 3. Sobe 3 correntinhas, introduz aqui na primeira, puxa o fio, faz um ponto baixíssimo, dá uma laçada, vem no próximo espaço e repete os 2 pontos altos pela metade. Então, siga essa sequência até o finalzinho, que essa é a última carreira da alça. Cheguei aqui no final, ó. Eu vou prender aqui nessa segunda carreira aqui com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha para cortar o fio. E puxo o fio aqui, ó, como ficou a nossa alça. Você vai pegar esse fio aqui, vai arrematar ele pelo avesso, fazendo pontos baixíssimos. Quando ele estiver bem reforçado, você vai